vocês. Estamos aqui para mais um webcast. Hoje o papo vai ser sobre odontologia. E quem vai apresentar comigo vai ser a Suzana e o Douglas, meu pai. Galera. Fala. Olá, galera. Tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui hoje com o Rodolfo e com o Fábio. Eles são da Clínica Alegra, né? E são empreendedores também, são donos do Alinhadores Tag, né? Estão aqui com a gente hoje aqui para esse bate-papo descontraído e a gente entender um pouquinho da área deles aí, atuação, né? E vamos começar aqui hoje, a gente quer saber quem é o Rodolfo e quem é o Fábio, como é que surgiu a ideia de ser dentistas, né? E como é que surgiu a ideia de empreender também nesse ramo de vocês que é maravilhoso, que dá o sorriso para nossas vidas, né? Vou deixar pro meu irmão falar que ele é o mais velho. É assim, eu na verdade o Fábio decidiu primeiro, né? Mas ele pode falar por ele aí. Mas eu queria fazer administração, não sabia direito o que fazer. Aí eu comecei com administração, né? Fiz até na SPM e administração com ênfase em marketing, mas aí eu fiz 2 anos e pouco, depois eu larguei e aí procurando uma profissão. Aí na época tinha um guia de estudante lá, que era um livro que você comprava na banca de jornal, e ali tinha todas as profissões. Eu comecei a ler e tal, e aí eu olhei a odontologia e falei, não, é isso aqui que tem a ver com o meu perfil, eu gosto de pessoas, tá com pessoas cuidarem e tal, né? E aí eu falei, acho que é isso. Aí comecei a estudar para prestar vestibular de novo, aí eu passei no vestibular, e aí começando a fazer, assim, eu descobri que era aquilo mesmo e que é o que eu gostava e que eu queria seguir na minha vida. Mas você falou que você gosta de cuidar de pessoas e tudo mais. Você pensou em ser médico em algum momento, assim? Fazer medicina? Então, menina, não pensei. Mas depois fazendo odontologia, depois de formado e tal, aí eu parei a pensar, pô, podia ter feito medicina também Mas e tal. assim, eu acho que o seu segmento também é um segmento maravilhoso, né? Porque muitas pessoas hoje em dia, elas ficam acanhadas de sorrir. E assim, a odontologia também, o que eu vejo no meu ponto de vista, é saúde, né, bucal. Ela influencia um monte de coisas, né? Com certeza, Douglas. Ele faz parte da saúde geral, né? As pessoas às vezes segmentam, né? Falam assim, o corpo todo né, vai pro médico e tal. E o dentista, a pessoa às vezes negligencia, não dá aquela importância, né? E faz parte, né, do corpo e tal. E realmente, né, é super legal e tal. Eu amo o que eu faço, né? E, sim, gosto muito da profissão e tal. Mas é que você perguntou se eu pensei em fazer medicina, né? Mas passou pela cabeça assim. Gente, antes de eu continuar com o Rodolfo, né? A gente... Não, é Fábio agora. É Fábio. Fábio e o Rodolfo. Eu confundi. Mas antes de continuar, a gente queria falar sobre a Simbank, que é um banco digital, é o nosso patrocinador aqui, o nosso parceiro. A Simbank, você pode criar a sua conta digital completa e gratuita. Você pode enviar e receber Pix ilimitados. Você pode sacar também no banco 24 horas sem precisar do cartão de crédito. Enfim, tem 1000 variedades, recarga de celular, muito mais. E, além disso, a Simbank, ela disponibiliza para você um cartão de crédito Mastercard pré-pago. Para você que quer fazer compras internacionais e online, é uma ótima opção. E também, se você é empreendedor, a Simbank, ela pode te ajudar. Você pode pedir a sua maquininha, receber em um dia útil e ter várias vendas na sua loja, né? Então, baixe agora o aplicativo, o QR Code está aqui embaixo. O QR Code está aqui embaixo, baixa o aplicativo e também vai estar na descrição aqui, se você quiser clicar aqui na descrição. Então vai lá, gente, a Simbank é um banco super confiável, né? Nós temos a Simbank e a gente pode garantir para vocês. Maravilha. Agora pode Vamos lá agora com o Fábio, como é que começou? Do meu é o seguinte, é muito engraçada a história, pelo seguinte... Até o meu primeiro colegial eu queria ser arquiteto. Nossa, nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Arquiteto, eu já me imaginava fazendo desenhos, criando casas, fazendo arquitetura. Só que aí teve um dia que minha prima nem sabe disso, né? Ela não vai nem saber que é por causa dela. Mas teve uma vez que eu fui na casa Tá sabendo agora, Tá a prima do... sabendo agora. Qual o nome da sua prima? Tá mano? sabendo Eu tenho que falar o nome dela. É Nancy. Nancy. Minha prima. Sim. Olha, Ela vai Nancy me que matar. incentivou o Fábio a virar dentista. Eu não sabia dessa história. Porque eu fui na casa dela, ela é arquiteta.
E aí quando eu cheguei na casa dela, tinha aquela mesa inclinada com aqueles papéis, aquelas réguas. Sim. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que Não quero negócio ser igual. chato. Imagina, todo meu sonho foi por água abaixo, não quero de jeito nenhum ser arquiteto. Eu tava no primeiro colegial. Nossa. Só que aí eu sou meio rápido pra decidir, eu não fico meio titubeando, não sou muito indeciso. Eu sei dizer que assim, apaguei aquela ideia de ser arquiteto, na semana seguinte eu falei, eu vou ser dentista. Não sei porquê. Nossa. E aí eu falava, eu quero ser dentista, mas eu não quero ser dentista clínico geral, nem endodontista, nem protesista, eu quero ser ortodontista. Não sei porquê também. E assim, aí você vai falar assim, você tinha alguém pra copiar, alguém pra se inspirar? Não, tanto é que eu não sabia como que colava um bracket na boca de uma pessoa. Eu não sabia nada, eu sabia que eu queria ser ortodontista, que eu queria corrigir o dente das pessoas. Nossa. Eu não sabia nada, assim, tanto é que eu entrei na faculdade e falei, mas cola com o quê? Com Já tava com escrito. colinha, com adesivo, cola com o que isso aqui? Eu não sabia. A primeira vez que eu entrei na faculdade, eu falei, eu tinha uma aula lá de resina. O que é resina, gente? Eu não sabia nada. Nossa. Foi Então do assim, zero. foi do zero, aí eu fiquei com vontade, eu segui. Mas Aí o seu foi irmão o que já era aconteceu. dentista? Não, Rodolfo, Não, ele, não. quando eu tava no terceiro colegial, Rodolfo ele já tava na faculdade de odonto. Ah, Aí depois eu passei e aí eu fui Então meio acho que um seu irmão pouco te na inspirou cola também, né? dele. ele já tava verdade, fazendo faculdade, né? eu Mais Não, velho. na sei. verdade não, foi assim, ó, eu entrei num ano e você entrou no ano seguinte. Foi logo Ah. depois. Ele entrou no ano seguinte. Só Poxa, que. legal a história. foi Mas assim, isso. nenhum dos dois queria fazer odonto. Não? É. E depois os dois que acabaram fazendo odonto. Eu não fui influenciado por ele, nem ele por mim. Ah, entende? entendi. Isso é muito legal. Isso é Mas já legal. tava Legal. escrito já, né? Tava, Os dois, tava. né? E tinha aquela coisa de, tipo, ele te ajudar quando você precisava, você Um ajudar ajudando o ele. outro. É. Na faculdade às vezes. faculdade. Pra estudar, às vezes, anatomia, fisiologia. Vocês trocavam tinha umas ideias ali, então. às vezes dava pra ajudou. ajudar. Mais o Rodolfo me ajudava do que eu ele, né? Eu sempre tava atrás, né? É ele que me dava as É o irmão mais dicas. velho, né? Também? Irmão mais velho, dava as dicas. Mas era a mesma assim, faculdade? A mesma Mesma faculdade. faculdade, faculdade. Universidade Paulista, né? Assim, Ah, legal. E assim, só que a área dele, ele sempre acho que ele foi mais voltado para a área de parte clínica, né? Então ele Isso. gostava dessa parte de dentista verdadeiro, que é prótese, Uhum. canal. E pode falar. Então, assim, é uma profissão muito bonita, né? Assim, a gente vê aí muitos pais incentivam os filhos, né? Ah. E assim, é questão de orgulho mesmo quando o pai vê um filho É. virando dentista, médico e tal. Porque são profissões assim que elas mudam a vida das pessoas, né? E a gente queria entender um pouquinho assim, vocês são proprietários da Clínica Alegra, né? E são também proprietários também do alinhador TAG, né? É. A gente queria entender assim, como é que surgiu a ideia de vocês empreenderem nesse segmento, né, de vocês e criarem essa empresa maravilhosa que vocês criaram, porque eu sou cliente de vocês, então não é puxando sardinha não, eu sei como que é o atendimento, é diferenciado, nós somos tratados pelo nome, então assim, eles conhecem os clientes deles, né? Hoje, por exemplo, eu fui lá na clínica de vocês e eu fui tratado assim por um profissional que nunca me atendeu, mas de uma maneira super especial. As recepcionistas de vocês também, assim, são maravilhosas. Então, assim, tem um tratamento especial ali dentro da clínica de vocês. Então, vocês empreendem com carinho. Como é que surgiu essa ideia de vocês empreenderem nesse segmento? Então, aí como nós nos formamos, quando a gente se formou, né, na verdade, um pouquinho antes, aí a gente começou a se ajudar, né, porque a gente ia conseguir emprego Sim. e tal, e a gente precisava começar a trabalhar na área. E aí o Fábio começou a trabalhar numa clínica, e que eu arrumei para ele, e ele começou a ir ali tipo fazer um estágio, né, no último ano. Último ano, né, Fábio? Tava no terceiro Terceiro ano. ano. É. Lá eram 4 anos, É. período integral e tal. É. E aí saía tardezinha, à noitinha, ele ia pra essa clínica e ficava lá. E aí quando eu me formei, aí a gente acabou também, eu comecei a trabalhar lá também. Uhum. E aí veio essa ideia de montar uma clínica, né? A gente falou, poxa, não sei se eu tinha montado um consultório, mas era um consultório pequeno. Mas eu falei, Fábio, nosso negócio é a gente montar uma clínica que a gente consegue atender todas as especialidades e atender a ortodontia e o que eu faço e outras, né, especialidades. Na verdade, o Rodolfo ele sempre teve um espírito muito empreendedor. Eu percebo isso nele. Não né? é? Eu Quem tô tem percebendo. esse tino meio para ser empreendedor, ele
ele não se aguenta, uma hora ele vai abrir o negócio dele, de alguma maneira, né? Verdade. Então o Rodolfo ele sempre falava, não, a gente tem que ter o nosso negócio, a gente tem que ter a nossa clínica. Então ele sempre foi muito focado. Então você via que ele estava trabalhando às vezes no começo de carreira no consultório dos outros, mas sabe quando ele não estava na praia dele? Não tava, Ele falou, não se sentia a hora vontade. que eu abrir o meu, aí sim. Vai ficar realizado, né? Então logo no começo a gente abriu uma Alegra, que é a Alegra... A primeira Alegra que surgiu foi lá em Itapevi. Itapevi. Né? Qual E ano? Ela no existe ano ainda? de- Existe ainda, já legal. tem 22 anos. A Nossa. gente abriu dia... Tradição, né? A gente abriu dia 20 de junho de 2000. Caraca. Caramba. Doideira. 20 de junho de 2000, já tem 22 anos. 22 anos. 2 anos. E assim, qual Nós somos foi bem o... conhecidos lá. É. Poxa, qual foi assim o desafio que vocês tiveram assim para abrir essa? Vários, Porque né, tipo assim, Douglas? vocês Vários, estão começando né? um negócio, né? É. Então assim, é muito difícil, né? Assim, eu também desde novo eu trabalho nessa... A gente sabe como que é difícil empreender no nosso país. Sim. E assim, como que foi esse desafio para vocês aí? Conta pra gente. Primeiro porque, assim, é uma empresa, né? Era uma empresa, não era só um consultório odontológico, né? Com uma recepcionista, assim, então uma clínica, então é um negócio diferente, né? Então, assim, a gente nunca tinha montado nada nosso, né? E aí, então teve essa questão, mas fora isso, a gente não tinha dinheiro, né? Na época aí, a gente não tinha nada. Na raça Pra mesmo, começar. né? É o empreendedor brasileiro, né? Olha. É o empreendedor brasileiro. E meu pai na época não podia ajudar a gente, né, a começar assim. Meu pai falou, olha, eu tenho um carro aqui, se vocês quiserem refinanciar ele aqui, vocês refinanciam, compram equipamentos e tal, eu dou essa ajuda, né. E aí a gente pegou, meteu as caras mesmo, né, Foi. a gente foi lá, comprou uns equipamentos ali financiados e começamos a reformar, achamos uma casa bem legal que nós temos até hoje lá em Itapevi. Mas na época assim, era uma casa enorme. E aí, quando eu achei o lugar, eu lembro que eu tinha ido com minha mãe lá. E aí a gente olhei, eu falei, minha mãe falou, nossa, mas Rodolfo, essa casa deve ser muito cara. Eu falei, mãe, não custa ligar aqui, eu vou pegar o telefone aqui. Liguei pra pessoa, aí atendeu o proprietário mesmo. E aí eu falei, joguei bem aberto com ele, expliquei, né, a situação, que a gente estava começando, tinha acabado de se praticamente recém-formados, né, eu e meu irmão, e que a gente queria alugar ali e tal, mas que a gente não tinha muita condição e tal. E ele abaixou assim, tirou 80% do valor do aluguel, né, mas aí a gente fez um... De Deus, valor, E ele falou, é, gostei de vocês, É de Deus, não não sei porquê, já gosto de japonês, então eu confio, então gostei, então eu vou fazer, quero que vocês fiquem aqui por muito tempo e até hoje. Né? Caraca, que legal. Bacana. Você falou que de Deus, né, Douglas? E a gente achou muito isso mesmo, porque a gente precisava de muita ajuda mesmo, na verdade, né? E a gente não tinha pai, parentes, nenhum amigo que era dentista. Então a gente começou assim, sozinhos mesmo, né? E aí a gente conseguiu reformar e começamos. E no primeiro mês a gente já conseguiu pagar o aluguel, né? E aí foi indo, a gente foi crescendo, foi montando mais salas, né? Inicialmente a gente montou 2 salas, depois a gente chegou até 6 salas lá. Legal. Depois a gente montou uma outra clínica lá em Itapevi. E aí a gente tinha mais 4 salas, né? Depois a gente acabou vendendo essa unidade aí, que a gente tinha uma sócia e tal. E ela tá lá, atuando até hoje aí, né? E aí sim que a gente começou. E depois veio a ideia da gente montar, a gente teve bastante Você precisa sucesso lá. desbloquear o iPhone. Eita, Desculpa. iPhone aí. Tá escutando, daqui a pouco vai Faz começar a aparecer coisa de parte, dentista faz pra ele. Aí a gente teve bastante sucesso lá. E aí a gente teve a ideia de montar no Tatuapé uma clínica, que é a segunda unidade que a gente teve. Isso em 2007, né? Então, atualmente vocês têm 2 clínicas. A gente tem essas 2 e a gente tem um consultório menor na Berrini. Na berrinha. É berrinho. Sim. É o que eu falo, né? Quem quer faz acontecer, né? Na raça, na vontade, mesmo tendo... Deus vai provendo, né? É verdade, Não, verdade. Deus foi muito bom conosco e tal, e a gente só agradece mesmo, né? Lógico que não é fácil, né? Não é A fácil. gente batalhou Verdade. muito, né? Sua muito, passa muito verdade. apuro, mas... Aprender no Brasil é um desafio, né? né? Ontem eu li no elevador uma frase que eu achei muito engraçada, né? Tava assim... Eu lembro mais ou menos o contexto, era assim, o empreendedor brasileiro,
ele salta primeiro do avião, aí ele tem que construir o avião em queda livre. É verdade. Eu falei, olha só, mas é mais ou menos isso, É. né? É muito complicado, né? É difícil, né? É. A pessoa tem que... A gente Fazer cansou de milagre, trabalhar até 11 horas, meia-noite. Eu vejo isso até hoje em vocês, Até né? É. Eu já fui atendido pelo Rodolfo no domingo, É. à noite, entendeu? É Né? verdade. Sim. Né, mano? verdade. O Fábio, né? É o Fábio, Não, várias vezes. confundindo, não. Não, é que eu, não, é verdade. O Fábio já me atendeu no domingo. É fácil confundir. E semana que vem eu vou te atender 9 horas da noite pra 9 começar. horas da noite. É verdade. É 9 horas da noite ele vai me atender. Então, tipo assim, o brasileiro que ele quer fazer acontecer tem que ter foco, né? Não tem que ter esse mimimi de eu vou fazer meu horáriozinho e vou pra casa. Aí não tem negócio que cresce assim, né? É Tem que ter dedicação, né? Com certeza. Então vamos falar um pouquinho agora da especialização de vocês aí. Vamos começar com o Fábio, falando aí um pouquinho aí sobre a área que você atua, que você gosta de fazer, né? E passar pra gente aí um pouquinho aí como é que funciona, como é que as pessoas se sentem satisfeitas quando o resultado aparece. Como é que você se sente também depois? Quando vê o resultado. Né? Bom, eu sou ortodontista, né? Cuido da correção dos dentes das pessoas, independente do tipo de aparelho, né? Então, há um tempo atrás era só aparelho fixo, metálico. Depois evoluiu para aparelho fixo de porcelana, que era o transparente. Depois aparelho fixo de safira, que era o mais transparente, um pouco mais resistente, mas tudo aparelho fixo, né? Fora E depois surgiram ortopedia, né? alguns outros aparelhos fixos que chamam autoligado, mas também é um aparelho metálico, tá? Também tinha os aparelhos ortopédicos, que eram aqueles aparelhos móveis que as crianças usam bastante. Aquele que bota no Também tem pescoço, esses que eram os capacetes que a pessoa coloca Nossa, sobre o calco, aquele o pessoal chama assustador, de né? freio de burro. né? Aquele Mas assustador. aqueles já é muito antigo. Ninguém mais usa Aqueles isso não, né? Eu acho difícil, né? Acho que tá meio difícil. Mas eles eram muito bons. Eram Eram eficientes. bons. Tem gente que ainda usa, mas Mas é assustador uma criança ver aquilo. é um pouco complicado. E Sofrem agora, bullying lascado. surgiram os alinhadores, né? Então os alinhadores são aqueles aparelhos transparentes que não precisa mais ter bracket para correção dos dentes. Então é um aparelho bem transparentezinho, parece uma plaquinha de clareamento que a pessoa coloca, troca semanalmente ou quinzenalmente e vai tirando e colocando. Dá para tirar para almoçar, dá para tirar para jantar, dá para tirar para escovar dente, dá para tirar para passar fio dental. Então é um aparelho muito melhor. Você se sente mais confortável, eu acredito. Muito mais confortável. E aí você fez a pergunta de como que eu me sinto, né, tratando dos dentes, né? Eu me sinto muito realizado, porque assim, apesar de ser um tratamento médio e longo prazo, que às vezes você fica com o paciente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pra mim aquela evolução, pra mim é muito bom, me faz muito bem aquela evolução. E quando a gente finaliza um tratamento, você fica muito orgulhoso, né? Hoje mesmo eu tava atendendo, ontem, né? Eu tava atendendo alguns pacientes, tava um pouco na cadeira, mas junto com o paciente. Aí eu vi uns 6 pacientes meus, uns 3 hoje, uns 3 ontem, que fazia um tempo que eu não via. E aí quando eu vi esses pacientes, que eu olhei pra boca, eu falei, dá um sorriso, deixa eu dar uma olhada. Eu peguei, olhei, sabe quando o dente tava bonito? Tava tudo alinhado, tudo certinho, faltava pouco pra acabar. Às vezes uma elastiquinha ali, uma dobrinha aqui já ia corrigir. Eu falei, nossa, olha que legal. Eu tava até comentando com a Bárbara, que é minha ortodontista que trabalha comigo, né? Falando, olha, Bárbara, dá até gosto de ver, né? Porque o paciente tá feliz, E você, né? você e o paciente se sentem super realizados, imagina. Hoje mesmo, por exemplo. Não, com certeza. A Hoje alegria mesmo do eu fiz paciente é a nossa alegria, né? Sim. A gente... E é legal porque assim, hoje mesmo eu fiz um orçamento de uma paciente que foi lá, eu tava fazendo. Não, veio o pai com a filha. E falando, né? E ele não se apresentou direito. Aí eu conversei, expliquei tudo. Eu falei, por que você veio indicado? Depois eu perguntei, né? Aí ela falou, não, minha filha já tratou muito tempo com você. Eu falei, E aí o dente dela tá bom? Nossa, tá maravilhoso, né? Então assim, é satisfatório, né? Eu, E daí- Gosto bastante. eu já usei aquele aparelho fixo por 4 anos, mas aí o dentista tirou porque e voltou tudo ao normal. Então, quando volta, Acho que não tem voltou alguns, totalmente, tem né? alguns porquês de às vezes voltar. Só pra dar uma explicação É, bem rápida, muito rápida. Tem a ortodontia, pra ficar estável depois que você arrumou, tem que terminar com 6 chaves de oclusões. Então, por exemplo, tem que ter guia canina,
o molar tem que estar em classe 1, e aí tem as outras coisas. Estando tudo dessa maneira, a chance de voltar é menor. Menor. Se alguma dessas chaves falhou, pode ser o motivo Pode pelo ser. qual voltou, entendeu? Então é Tem todo complexo. um detalhe técnico, tem um né? detalhe, Tem Tem uma E assim, mecânica, né? você acredita que alinhar os dentes e tudo mais, deixar tudo arrumar, né, no caso, Uhum. você acredita, você é uma coisa que é por estética ou saúde, assim? Ou os dois? Os dois. É. Estética e saúde, parte funcional. Porque tem gente que vai só por causa da estética. É. Mas tem gente que vai porque ou ele não tá se sentindo bonito, ou ele não consegue comer, ou ele não consegue falar direito, ou ele não consegue respirar direito. Tem toda essa... Então tem bastante coisa assim que E influencia o isso, dente né? está alinhado a um monte de detalhes assim que eu já vi assim na internet, né? Que qualquer coisa pode dar uma dor de cabeça por causa do dente, né? Tem um monte de Tem coisa. aquele Não, bruxismo com certeza. também, né? Nossa, tem tanta Bruxismo. bruxismo. Tem, muito. Hoje aumentou muito, né? Por causa da Bastante. ansiedade, os problemas emocionais, esse estresse, essa correria aí do dia a dia, né? Na verdade, pessoas a que gente moram mora em nas São grandes Paulo, cidades. capital, né? É. Que é tudo Vamos ligado. falar um moderno, pouquinho hein? sobre isso também, Aham. sobre o bruxismo. É até bom você falar porque a ansiedade realmente ela está tomando conta Sim. da população mesmo, né? Não só brasileira, acho que mais do mundo todo, né? A relação do Covid, muitas pessoas com medo de morrer, e Verdade. trabalho também, verdade. o dia a dia corrido. A cobrança, a pressão, né? Pressão, E né? vocês devem pegar a gente de todo tipo, né? E o Porque mercado está vocês bem são competitivo, está bem difícil de conseguir se manter no mercado Sim, e tal. sim, tudo Então isso aí gera, então o bruxismo também tá alinhado à ansiedade, então, né? Tá muito associado, sim. E aí o Totalmente. que deve fazer essas pessoas? Procurar um dentista? E, Sim. Quem trata do bruxismo são os dentistas, Né? né? Ele não tem cura, mas a gente consegue amenizar, né? E às vezes até a gente ajuda bastante, né? Através de placas de bruxismo, alguns tratamentos, né? Fisioterapia, mas aí normalmente não somos nós que fazemos, é um fisioterapeuta, né? E a toxina botulínica hoje que é usada para bruxismo também, né? Nos músculos da mastigação. A gente aplica a toxina botulínica, vocês sabem que o pessoal usa para estética, né? Para tirar Seria o que isso? a toxina botulínica. A gente usa nas rugas, né? Para os músculos não se contraírem. Então as pessoas acabam tirando assim, essas marcas de expressão, né? E aí a gente usa também para bruxismo, mas a gente usa normalmente nos músculos da mastigação, né? Numa certa temporal. E aí, então, ajuda bastante porque diminui a força do músculo. E aí, porque a pessoa que tem bruxismo, normalmente ela desenvolve muito mais a musculatura, né? O músculo fica muito mais forte e aí acaba acentuando o desgaste dos dentes, né? Aí o músculo mais forte faz com que você aperte mais e depois o bruxismo é quando você range os dentes, né? E aí você vai desgastando muito os dentes. Então a toxina ajuda aí a controlar essa força do músculo. e tem que dormir também com... A placa de bruxismo, né? Bruxismo. Ou placa mil relaxante, tem vários nomes aí, mas é uma plaquinha que você usa também e aí um dente não se encontra, ou não se encosta com o outro e não sofre desgaste, né? Então, antes de a gente passar pro Rodolfo, a bola pro Rodolfo, vamos terminar aqui com a parte do detalhe da área do Fábio, né? Vocês também têm uma empresa, né, que é sobre alinhador, né? E essa empresa, o nome dela qual? É Tag, né? Tag. Tag. E fala pra gente aí como é que surgiu a ideia. Tem Instagram, empresa? Tem Tem. Instagram. Vamos deixar Vamos em toda botar a aqui no descrição. Ó, pessoal, A meu clínica tag. e a... A gente vai deixar todos os Instagram aqui embaixo. É isso mesmo. Todos. Pode Então, contar. como é que surgiu essa ideia aí? Porque você já é dessa área, né? E assim, o Rodolfo é empreendedor, você já é da área. Como é que surgiu essa ideia aí de vocês montarem uma empresa aí para competir no mercado e assim, até que tá com um preço assim acessível para a população brasileira, né? Sim. Quer que eu fale? Você quer falar? Pode falar. Não, na verdade é o seguinte. Eu sou credenciado a uma outra empresa. Posso falar qual é a outra empresa? Pode, quero ser você que... Bom, eu já sou credenciado na empresa que é a referência e número 1 no mundo, que chama Invisalign, que é o que todo mundo conhece hoje em dia, né? E sou credenciado hoje já faz uns 8 anos.
Só que nesses 8 anos a gente atendeu muito paciente, acho que foi mais de 200 pacientes nesse tempo. E o que acontece? Conforme a gente foi tratando, tem muita coisa que acontece. O planejamento, na verdade, é feito pela Invisalign. Então tinha coisas que acontecia que a gente não sabia explicar muito o porquê. E a gente quis começar a entender o porquê que acontecia aquela movimentação, por que essa não acontecia. É porque é tudo pela Invisalign, né? É tudo pela Invisalign. E aí chegou alguns momentos que os dentes de alguns pacientes não aconteciam o que a gente queria. E eu falava, por que não está acontecendo? Sendo que a Invisalign, na verdade, determinou que era para acontecer. E foi a hora que a gente começou a questionar um pouco. E a gente falou, não sei, acho que era bom de saber melhor. Então a gente começou a estudar um pouco mais. E aí junto com isso começou a surgir a ideia de, né, Rodolfo, de começar a gente entrar com os alinhadores, né? E aí o nome veio depois, né? Aí entrou mais 2 sócios junto com a gente, né? Nesse período, né, Rodolfo? Sim. E aí a gente começou a aprimorar isso, né? Falou assim, agora a gente precisa aprender a fazer, a produzir, qual é o alinhador, qual que é o material do alinhador melhor. Então a gente começou a desenvolver toda essa parte. Nossa. E aí, e a parte mais difícil disso é o planejamento. Nossa, Né? muito Porque trabalho. assim... É uma outra empresa, né? É uma outra empresa. Totalmente. Porque o planejamento tem que ser bom, né? De que adianta o nosso produto ser bom, né? A produção tá toda alinhada, o marketing tá todo bom, o comercial tá legal e o planejamento do caso não tá bom, né? Imagina, a gente não vai entregar o objetivo principal, que é o dente do paciente ficar bom. Então isso foi uma luta grande, mas hoje nós estamos com um planejamento muito bom. Inclusive foi uma das maiores dores de cabeça desse último ano para mim, assim, porque eu cuido da parte de produção e do controle de qualidade. Ah, você além de fazer a parte da... Você ainda toma... Nossa, então 24 horas é pouco pra você, né? Tanto é que nesse último ano, assim, eu estudei bastante. E hoje eu entendo bem. Legal. Bem, assim, então... muito, assim. A parte de A gente tem uma produção... equipe, né? Tem bastante gente trabalhando aí que ajuda nessa questão, em tudo isso, né? Mas o Fábio, uma das preocupações do Fábio é essa questão. E do material, né? Pra gente conseguir chegar ali no material ideal, né? No material ali E a fabricação é brasileira ou é de... brasileiro. Toda nossa, muito tudo show lá. isso, tá? Valorizem Muito aí, show. porque a produção brasileira, É toda gerando nossa. empregos pro nosso país, é importante, entendeu? Não, e hoje, assim, a parte da produção tem um ciclo ali de produção, né? Então, assim, as impressoras, entendo bem das impressoras 3D, das plastificadoras, das curadoras, da parte do motor que faz recortes dos alinhadores, de como retirar o alinhador do modelo. Nossa, Então, é assim, tudo um processo. assim, às vezes uma coisa simples, como tirar o alinhador do modelo. Tu não fala, não, é só tirar. Não, Não é só é tirar. muito mais complexo do que isso. Foi uma das maiores dores de cabeça por um bom tempo. E assim, hoje essa empresa de vocês, ela só atendem a clínica de vocês ou ela é B2B também? Quem tem uma clínica, vocês também podem fornecer o serviço para eles? Nós começamos com B2C para nossas clínicas serem nosso Ponto de partida, né? ponto de partida. Seja vocês no início, Exato. E agora já faz algum tempo que nós já estamos no B2B. Tanto é que nós já devemos estar, estamos no começo, mas a gente deve estar já com uns 80 a 100 dentistas credenciados. Poxa, que legal. Caraca. Então vocês aí que tem clínica odontológica e vão... Já Exatamente. ver o nosso- se credenciar com eles. Procura aí E o vocês? tag que... E E, ó, vocês podem ter certeza, que eu estava até explicando para eles aqui um pouco antes, que o nosso alinhador é o melhor do mercado nacional. Sem dúvida. Bacana, muito bacana. E vamos dar importância, porque é brasileiro, tudo, então... Tá ajudando aí a A economia gente, do a país, gente gera precisa emprego. disso. Às vezes a gente fala tanto, não, porque é de lá de fora, que não sei o que, importado. Mas às vezes tem, tipo, por exemplo, perfume, essas coisas que é melhor aqui no Brasil do que de lá de fora e a gente não tá dando importância, né? Verdade. Então, vamos dar Exatamente. importância. Vamos... É porque o brasileiro tem essa mania, o que é americano é melhor, e o que não é melhor. E a gente sabe que aqui, hoje em dia, no nosso país, nós temos profissionais tão bons ou até melhor do que em outros lugares, né? Não, e eu quero falar uma coisa importantíssima. O nosso produto, Aqui, você quer mais? eu vou querer. Obrigado. Mas eu vou falar uma coisa importantíssima. O nosso produto eu gostei tanto que teve o Congresso Internacional de Odontologia no estado de São Paulo agora faz um mês atrás? 3 semanas atrás? Isso.
mais ou menos um mês atrás, teve o congresso, aqui no AMB. E o meu produto, eu fiz um teste cego com uns 6 professores meio renomados da ortodontia e dei o Invisalign e o nosso e falei, fecha o olho e vê o nosso produto. Isso é bacana. Todos eles falaram, eles confundiram. Eles acharam que o Invisalign era de você. Era o nosso, de tão bom que tá o nosso. Qualidade, né? Eles ficaram impressionados, assim. Teve um professor, inclusive, que ele, lá no Nordeste, ele quer fazer a divulgação do nosso aparelho lá. Ele gostou muito, ele quer entrar com o nosso alinhador nas faculdades dele. Bacana. Muito bacana. De tanto que ele gostou. E quando eu falo isso, eu sei porque eu já olhei assim, todos os concorrentes e o nosso tá mais E é bom Nossa, mas deve ser macio, tá muito mais gostoso. confortável, tá muito bom. E é bom o pessoal aproveitar porque é uma empresa nova, né? Então ainda está com um preço muito acessível, né? Exato. Né? Daqui a pouco, quando a empresa crescer muito aí, Então pessoal. aproveita. Pessoal, aproveita, viu? Aproveita. Nosso produto acho que hoje eu acho que é o melhor. E de preço tá muito competitivo. E assim, foi bacana que eu fui lá no Rodolfo, né? No seu irmão, né? E aí ele falou com entusiasmo sobre essa empresa. E eu acho bacana isso, né? Porque quando você tem esse entusiasmo no negócio, você bota energia positiva e você vende o produto com entusiasmo, o negócio dá certo. Então não tem como... É isso mesmo. É o espírito do empreendedor, né, Rodolfo? Sim, sim. E aí não tem volta, viu? Eu acho que daqui pra frente a gente vai crescer bastante. Vai ser uma empresa bem conhecida aí no mercado. Ah, que bom. Então, anota verdade. aí, ó. Daqui a pouco Primeiro podcast de vocês, então. É o primeiro. Primeiro podcast, tá divulgando ainda. Daqui a pouco eles vão vir aqui quando estiver passando Invisalign. Espero que eles tenham tempo pra vir aqui, né, Juju? Oi? Espero que eles tenham tempo, porque daqui a pouco. Mas eu sei que vocês vão estoura. separar um pouco da vida de vocês pra vir aqui. Sim, com certeza. é verdade. Vamos falar agora um pouquinho da área do Rodolfo, né? Fala um pouquinho pra gente a sua área, a satisfação do resultado, por que você quis entrar nesse segmento que você faz na parte odontológica. Tá. Eu gosto muito dessa parte estética, né? Sempre gostei. Assim, eu vou até falar assim um pouquinho, né? Lá quando eu era criança, né? Uma vez eu fui um dentista, eu saí do dentista e eu saí com aquelas restaurações metálicas, sabe? Vocês já viram? Acho que talvez a Juliana nem sabe direito como é que é uma restauração. Mas é umas restaurações que são escuras, né? Elas são prateadas. Né? E aí eu fiquei tão triste de ver o dente com aquela restauração prateada, né? O dente ficou horrível, né? E eu achava muito feio aquilo. Quando eu entrei na faculdade, então já se iniciaram as resinas, né? As restaurações em resina e tal. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Naquela época tava entrando em transição, né? Tava numa das transição. restaurações de amálgama, que eram as prateadas, para as restaurações de resina, Resina, né? Quando a gente se formou, já não se fazia mais restauração de amálgama praticamente, né? Só assim, no setor público e tal. Um ou outro dentista que ainda mais antigo, né? Que usava. Mas aí, assim, isso já mudou bastante coisa. Aí entrou o clareamento, e aí começou a ter essa onda de clareamento e tal. Então eu sempre gostei dessa área. Mas aí, quando na faculdade, a especialidade que o pessoal tem mais medo e que não gosta é prótese, né? E quando eu me formei, eu falei, eu preciso aprender mais sobre prótese, porque começaram a surgir alguns casos, né? Alguns pacientes, e eu comecei a fazer cursos de prótese. Eu não gostava muito dessa área, mas aí eu comecei a gostar mais, né? E aí eu acabei me especializando nisso. E aí eu fazia muita coisa assim, muita coisa de porcelana. São as coroas de porcelana, facetas, overlays, né? Onlays, inlays. São pecinhas de porcelana, às vezes parciais ou totais, né? Que você encobre o dente inteiro ou às vezes só uma parte dele, né? Então, eu sou bem leiga nesse assunto, né? E aí eu queria saber, é aquele que deixa o dente pequenininho? Tipo, que os influenciadores postam, que fica o dente do tubarão. Exato. Eu até tenho um vídeo aí falando sobre isso, tá? No meu Instagram. Ah, você tem? Legal. Tem no nosso Instagram aí. Porque todo mundo pergunta sobre isso pra mim. Eu sou leiga, minhas perguntas acredito que vai ser pergunta de muita gente que vai estar assistindo. O público dela é muito jovem, né? É verdade. É assim, é que normalmente a coroa, que é quando você envolve o dente, você precisa de um desgaste um pouco maior, né? Mas geralmente são dentes que você já tratou canal, ou são dentes que tinham uma restauração muito grande, então você já perdeu muita estrutura do dente, e aí então por isso
a gente desgasta ele para vir uma capinha que vai encobrir todo o dente, né? Então o dente precisava de uma... Ele já não tinha tanto dente ali, né? E aí a gente precisava fazer um desgastezinho maior para cobrir tudo aquilo e para deixar bonitinho. Mas, normalmente nas lentes de contato, nas facetas de porcelana, a gente não precisa fazer esse desgaste. Então a gente desgasta bem pouquinho. E aí depois vem só uma camadinha, uma película bem fina, uma lâmina de porcelana, que você vai lá e cimenta sobre o dente, né? E aí aí a pessoa não fica com aqueles dentinhos. Mas tem alguns profissionais que mesmo em dentes sadios, que não tiveram nenhuma restauração, faz um desgaste maior, né? Ah, sim. E aí às vezes o paciente acaba não gostando muito, né? Porque ele não foi, às vezes, previamente avisado, né? E aí depois quando ele olha, ele fala, poxa, mas o dente... Você destruiu meu dente, né? Foi Desgastou desgastado muito, e tal. E às vezes acontece também de ficar sensível, né? Aí é um problema maior. A pessoa cimenta uma porcelana em cima do dente e o dente fica com uma sensibilidade grande e tal. E às vezes tem que tirar, tratar um canal, alguma coisa assim. Mas a maioria dos profissionais, eles fazem um pequeno desgaste, né? Pra não desgastar. É que eu já vi alguns influenciadores postando assim, vídeo. Aí fica igual um dentinho do barão. Eu já vi alguns também. Eu sou super contra isso, né? A gente desgasta o que precisa. Às vezes é um dente que, por exemplo, às vezes você vai fazer as lentes de contato no paciente. Mas às vezes tem um dente do paciente que já... Que não precisa. Na maioria não precisa, né? Mas às vezes tem um que precisa fazer um desgaste maior e tal. Mas aí normalmente já é um dente que às vezes nem é do paciente, já tem alguma coroa, ou tem um canal tratado, né? Precisa colocar um pino, precisa fazer um trabalho diferente, né? Mas aí normalmente assim, a gente gosta sempre de conversar e avisar o paciente, né? Sim. E aí o Mas paciente eu já vi sabe. você fazer muitos casos onde nem parece um desgaste, parece mais uma lixadinha de tão pouco que tirou, né? Você vai olhar o dente original, você olha assim e fala, nossa, nem parece que desgastou, é muito pouco, né? E a capinha da lente, ela é fina, né? Ela é fina, mas muito resistente, né? Isso, exatamente. E aí que eu comecei nessa parte estética, né? E aí, mas aí depois foi evoluindo, né? Só que eu não gostava muito de fazer faceta de porcelana. Porque eu ficava com receio de desgastar os dentes das pessoas, assim, né? Só por uma questão estética. E também as porcelanas eram um pouco diferentes, né? Só que agora em 2016, que nós montamos um laboratório na clínica, e são equipamentos assim de ponta, são os equipamentos que imagina assim, é uma máquina que faz o dente de porcelana, sem ter muita mão humana ali, artesanal, porque a porcelana, até um tempo atrás, até hoje é feita assim também, né, por alguns profissionais, alguns protéticos. As pessoas vão construindo um dente de porcelana e você vai misturando um pó e um líquido, leva para o forno. Aí depois você vai lá, tira ele, aumenta mais um pouquinho, leva para o forno. Então para você fazer um dente, às vezes você leva um dia para fazer isso, né? Caraca. E às vezes o que acontece? A gente pegava, mexia no dente da pessoa, moldava, fazia uma cópia do dente, aí a gente colocava gesso, fazia uma cópia do dente do paciente, mandava para o laboratório, aí o laboratório fazia o dentinho ali em cima e voltava pra gente, retornava pra gente cimentar o dente no paciente. Mas isso levava às vezes uma semana, 10 dias, né? E hoje com o laboratório, aí a partir de 2016 a gente montou o laboratório e aí a gente conseguia fazer, por exemplo, 10 dentes assim de um dia pro outro. Nossa. Caraca, A gente fazia às vezes 4 dentes no mesmo dia, 6 dentes no mesmo dia, né? Caramba. E aí a gente ganhava muito tempo. Muito tempo. Facilitou, né? Facilitou demais, né? E também a gente tinha um controle, a gente gostou, não gostou, a gente quer mudar um pouquinho a cor do dente, quer escurecer, quer clarear. Então a gente tinha ali na nossa mão, né? Então a gente já mudava ali, já provava no paciente, já cimentava na hora, né? Então os pacientes... Aí o que aconteceu? O nosso volume de trabalho cresceu bastante, né? Porque vocês conseguiam atender mais Fazer pessoas. muito mais. Mais pessoas. E assim, outra pergunta. E se a pessoa quiser tirar depois? O que acontece? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Agora foi uma boa pergunta. Então, é assim, não dá pra tirar, né? Não Porque dá, assim, uma vez feito... Imagina assim, uma restauração que você fez lá. Você tinha uma cárie, aí você tem um buraquinho lá, a gente amplia, né, ali, tira toda a cárie que você tem e coloca uma resina.
Nunca mais você vai poder ficar sem a resina, né? E esse é um exemplo que eu dou para os pacientes para eles entenderem. Sim. E a porcelana é a mesma coisa. A gente faz um pequeno desgaste, coloca a porcelana e aí o dente ficou levemente menor, mas ficou menor, né? E ficou desgastado. Então, assim... Ela só vai depois... atualizando, não. Depois a gente só se a gente Vai. substituir, né? Mas na verdade ela é para durar muitos anos. Então ela dura assim... Então você não precisa estar décadas, trocando. né? Não, é uma lente de contato bem feita, muito bem preparada, ela tem que durar uns 20, 30 anos, não tem, Rodolfo? Tem que durar mais ou menos isso, exatamente. Nossa, e eu vi as fotos no perfil, eu amei, porque eu já assisti um podcast sobre isso, e aí tem muitas pessoas, né, que deixam tudo bem reto, tipo o tic-tac, assim, sabe? E eu amei, porque, tipo... Tic-tac é bom. Mas é verdade, fica parecendo Acho que ela não tic-tac. é da época do Bintec. Mas, tipo, eu gostei porque você deixa tudo bem parecendo um dente mesmo, Bem sabe? natural, Bem né? natural. Isso que, assim, me impressionou, assim, porque eu fico olhando muito nisso, eu aproximo, assim, aí eu fico vendo as linhas. Os detalhes, né? Tic-tac, tic-tac. E quando você finaliza o trabalho assim, você vê a satisfação é grande, né? Ah, é muito, né? E eu sou bem detalhista, né? Então a gente quer deixar lá perfeito e tal. E é uma satisfação enorme, né? E tem uns pacientes que choram, tem uns pacientes que... O pessoal, assim, tem paciente que me fala assim, doutor, eu todo dia fico me olhando no espelho e me admirando meu sorriso. Eu tenho um Muda amigo muito, que né? eu tenho um amigo que ele não conseguia rir pras fotos, aí depois ele colocou a lente, aí ele ficou super feliz, aí ele ri em todos os vídeos agora, todas as fotos do Pegal. Isso acontece muito. Ele ficou super feliz. E muda o rosto todo da pessoa, né? Muitas vezes muda muito, né? Muda a pessoa, né? Autoestima, né? Tudo. Autoestima. Demais. Os pacientes relatam isso. E a gente percebe, né? A gente vê alguns pacientes que sorriam um pouco, ou alguns que falavam, olha, doutor, eu não consigo mais sorrir. Aí depois você vê as pessoas lá sorrindo, tirando fotos e tal, postando, né? É bem legal, é muito bacana. E o Rodolfo gosta bastante, né? Que nem... Só o Rodolfo faz essas coisas, porque olha, de verdade, não sei como que ele aguenta, tem que gostar muito. Igual o Douglas, né? Sai daqui 2 semanas falando que tá feliz. Eu falei, nossa, esse gosta de trabalhar. E o Rodolfo é igual. O Rodolfo esses dias, ele foi... Faz um tempo atrás, uns 6 meses. Esses dias. Foi esses dias, passou rápido. Esses dias Mas, daqui. eu acho que um pouquinho menos de 6 meses. Ele foi atender uma paciente que tinha que ir para os Estados Unidos no dia seguinte e queria fazer as lentes. E aí o Rodolfo falou, tá bom, podemos fazer. Nossa, ela tinha que ir para os Estados Unidos No dia seguinte. E já queria fazer. E queria fazer as Meu lentes. Deus. E detalhe, não é que era 8 da manhã. Era à noite já. Aí o Rodolfo começou a atender ela, tipo, 9 da noite. É o diferencial de vocês, né? 9 da noite. Eu assim, né? Nossa, cadê o Rodolfo? 3 da manhã, tava atendendo com as auxiliares. 6 da manhã, 7 da manhã. Eu sei dizer que acho que ele foi acabar às 8 da manhã. Então ele ficou das 9 da noite até as 8 da manhã. Ele finalizou o caso e ela pôde viajar. E aí no dia seguinte, já 9 horas, estava já atendendo no outro consultório, atendendo o dia inteiro. Ou seja, ele não parou, mas ele fez as lentes de contato da pessoa. O que eu quero dizer? Você viu? Foi 12 horas para fazer a boca toda, mas foi feito. E é muito mais rápido que antigamente, às vezes demorava um mês para fazer. E eu acredito Não, que muito bem Agora feito em também. meio-dia ele fez. Não, tinha tratamentos que demorava muito 6 rápido. meses, 1 ano às vezes. E hoje a gente faz assim, né? Por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, né? Uma coisa que demorava 1 ano, né? Sim. Então, assim, acontecia mesmo. E hoje acontece muito, assim, de pacientes que me trataram comigo antes e agora veem o que acontece como é hoje. Então, assim, até aumentou o nosso trabalho assim, sabe, Juliana? Então, tinha gente que fazia, por exemplo, fazia um dente, 2, 3 dentes, né? Aí a pessoa vê que hoje a gente consegue fazer muito mais rápido, ela fala, será que você não pode fazer esse outro também, aquele outro? Então, isso acaba motivando as pessoas a tratarem mais dentes, né? E é bom o pessoal saber o seguinte, que como a gente... Lá acontece alguns casos que as pessoas falam assim, quero fazer tudo em um dia só. Então ela meio que faz, sabe, um day spa? Que ela chega às 9 da manhã, aí ela vai fazendo, chega à noite, já tá tudo feito. Caraca. Então assim, às vezes ela pega um dia pra ela, mas a gente resolve tudo em um dia. E é muito legal, né? Porque Sim. eu acho que... Muito bacana. Eu acho que E assim, eu bem vejo que objetivo, isso aí é né? o- A é o pessoa diferencial já sai feliz, entendeu? No Verdade, mesmo dia, no mesmo né? dia. Eu vejo que isso é um diferencial de vocês, assim, também, o atendimento, né? Como eu falei, vocês conhecem o nome de todos os pacientes, eu não sei como.
É um atendimento mais ou a humanizado, assessora de né? vocês vai lá e fala, ó, esse aí é o Douglas, esse aí é a Juliana. Eu não sei. Acostuma, Mas viu? vocês conseguem, tipo assim, uma vez eu fiquei 6 meses, 8 meses sem ver o Fábio. E ele chegou lá, e aí, Douglas, tudo bom? Eu vou te vir. Atendeu tantas pessoas. Como é que vocês conseguem fazer isso? Esse atendimento que vocês têm, esse carinho que vocês têm com o paciente, fazer a equipe de vocês também ter esse mesmo perfil de vocês, porque assim, hoje não estava nem o Fábio e nem o Rodolfo, e eu vi assim que o atendimento foi maravilhoso também, eles seguem o padrão de atendimento de vocês. Como é que vocês conseguiram implantar isso dentro do negócio de vocês, que é um grande desafio para o empreendedor, né? É uma filosofia, né, de trabalho, né? A gente tenta passar isso para os nossos funcionários, para os dentistas, para todos os estagiários, todo mundo que está lá, né? Então isso tem um treinamento, né? Tem um trabalho feito aí ao longo dos anos, né? E a gente vai formando uma equipe, né? Essa equipe, no começo foi mais difícil, né? Mas hoje a gente tem uma equipe já formada. Então assim, às vezes sai um e entra outro e tal, mas aí o pessoal já entra nesse caminho, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Fabio? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, assim, além disso que o Rodolfo falou, eu acho que as pessoas que são contratadas já são contratadas com um perfil parecido. Sim. Já Vocês buscam facilitam. isso na Eu acho que Nas sim, né? Uma pessoa ser contratações, boa, né? né? Uma pessoa ser trabalhadora, uma pessoa ser honesta, acho que Não, conta atendimento, bastante, né? Atender bem, tratar né? bem, né? As pessoas. Fazer porque ama ter a profissão, né? Porque É, tem gente que exato, não ama a é, profissão, exato, faz é. aquilo ali porque eu Nossa, quero pra sim. mim e tal. É. Mas tem gente que faz por amor, né? Esse é o diferencial, né? É. E a gente também, né? Eu acho que da nossa parte, assim, acho que eu e o Fábio, assim, é bem natural, é meio nosso, assim, né? Assim, de a gente tratar bem e tentar ter essa empatia, né? Se colocar no lugar e... Eu não sei, assim, eu gosto de ser bem tratado, né? Quando a gente vai nos lugares, e aí eu acho que o nosso cliente tem que receber o mesmo tratamento, né? É verdade. E mesmo porque também a gente quer que eles voltem, que o pessoal continue cliente nosso, né? Pacientes. E aí acontece uma coisa que vocês estavam falando, né? Que eu acho que talvez você quisesse escutar isso também. Mas assim, a gente acaba criando um vínculo com os pacientes, né? Então acaba tendo uma amizade e por isso que a gente lembra do nome, a gente lembra até de coisas da família. Ele História, falou né? que você comentou com ele que meu namorado era japa. Tipo, ele lembrou disso. Não, mas eu sei como é que você consegue fixar tudo. Né? Muito. Mas eu achava engraçado, porque quando eu trabalhava na época como estagiário, quando eu estava no terceiro colegial numa clínica, que o Rodolfo indicou, no terceiro ano da faculdade, quando o Rodolfo indicou, eu lembro que tinha uma doutora que eu amava, que era a doutora Maria José, que é ela que me ensinou ortodontia. E eu ficava impressionado, que tinha lá, sei lá, 500 pacientes no mês lá, que passava, ela sabia o nome de todos. E às vezes ela não anotava o que ela fez no primeiro paciente do dia, no último ela pegava e anotava tudo, e ela lembrava de todos. E eu ficava impressionado, eu falei, nossa doutora, como que você consegue lembrar? Eu falei, não é possível, tem alguma coisa. E aí depois eu entendi que a gente acostuma. Então você começa a ficar com uma memória visual, uma memória fotográfica, uma memória do nome, uma memória até do que você fez. E isso acontece hoje. Então às vezes assim, tem 10 pacientes no dia que eu não anotei, aí chega fulano ali, ou auxiliar, ou abar, ou quem que esteja do seu lado lá. O que você fez no paciente tal, no primeiro paciente? NSI 014, aço, mola para não sei o que, blá blá blá. Ou se não, foi instalação do alinhador tal, foi desgaste interproximal. A gente lembra. É muito engraçado. Às vezes falha, né? Ou outra falha, né? Acontece. Tudo é perfeito. Mas é difícil. A maioria a gente maioria. lembra. Bacana. Isso E aí vai acostumando. é Por um exemplo, eu grande lembro o diferencial, nome do né? primeiro paciente que a gente atendeu em Itapevi, que entrou na clínica, chamava D'Angelo. D'Angelo, lembro dele. Ele que inaugurou, né? Ele que inaugurou, lembro Bacana. até hoje dele. E faz Foi o uns primeiro anos paciente. atrás ele voltou e falou, oi doutor Fábio, lembra de mim? Eu falei, com certeza, você foi o meu primeiro paciente. Que legal, né? Muito legal, Eu muito acho legal. bacana. Juju, tem várias perguntas aí, né? que Tem. surgiu. Eu queria fazer uma última pergunta só. Pergunta tudo, porque deve ser a dúvida do pessoal, né? Eu queria saber se pra você colocar lente, precisa ter os dentes alinhados. Nem sempre. Porque, assim,
Depende. E nem sempre. Pequenos desalinhamentos a gente consegue colocar a lente sim e corrigir. Tá? Então, assim, tem pacientes, ou espaços entre os dentes, né, que a gente chama de diastemas, são aqueles... Você já viu uns pacientes, umas pessoas que têm uns dentes assim, pequenos, tem uns espaços entre os dentes? Então a gente consegue corrigir, ou pequenos desalinhamentos, às vezes o dente é um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para baixo, um mais compridinho que o outro, tá? A gente consegue arrumar. Agora, grandes desalinhamentos, aí a gente tem que... o ideal é fazer primeiro a ortodontia, depois as lentes de contato, né? Ou dentes muito desgastados, a gente consegue resolver sim. Então, assim, às vezes tem casos que a gente faz primeiro a ortodontia e depois as lentes, tem casos que a gente pode fazer a lente e depois usar o aparelho. E tem casos sério? que... Eu não sabia que tinha como... Dá pra fazer assim, Sim. porque às vezes o que mais incomoda nele, às vezes é mais a lente do que o dente torto. Então, às vezes ele pede, né? Ele fala, queria fazer as lentes primeiro. Pode ser, pode ser. Então, aí a gente acaba invertendo. E depois que colocou as lentes, fala, vamos terminar agora com a ortodontia? Vamos colocar o aparelho pra arrumar. Porque às vezes a pessoa não quer esperar tanto tempo, né? Pra ficar com os dentes bonitos, né? Ela já quer ficar com os dentes bonitos, já tá incomodando demais e tal. Porque mesmo que o aparelho esconda um pouco, o aparelho acaba escondendo um pouquinho. Mas acaba aparecendo, né? Então a gente tem alguns pacientes que fazem isso. Muito legal. Tem algumas perguntas aqui nos stories que a gente postou na caixinha de pergunta. Tá. Perguntaram de quanto em quanto tempo a pessoa deve marcar uma consulta. Marcar as consultas, assim. No caso, eu acredito que seja de rotina. Que vocês recomendam a rotina, É. porque as pessoas às vezes só vai e lembram do dentista quando o dente está doendo, Acontece ou querendo alguma arrumar coisa. alguma coisa, né? Mas assim, qual é o certo para manter uma saúde bucal legal, tá entendendo? Qual o período de quanto em quanto tempo é bom ir no dentista? Então, isso depende muito de paciente para paciente, né? Então, por exemplo, tem pacientes que ficam 3 anos sem retornar e a boca deles está ok, e tem pacientes que vêm de ano em ano e a boca não está muito boa. Né? Então, assim, depende muito do cuidado que o paciente tem, mas também tem uma questão fisiológica, doenças associadas influem muito, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem... às vezes, dependendo da raça também, influencia. Às vezes tem gente que acumula mais tártaro, né? Então tem que fazer limpezas periódicas. Também tem quem fuma. Quem fuma, por exemplo. ou quem não higieniza bem, né? Tem pessoas que não têm, pessoas de idade, ou que tem alguma doença, às vezes não tem uma boa coordenação, aí não consegue escovar bem os dentes. Ou tem gente que não tem o hábito de usar fio dental, coisas do tipo. Então a pessoa precisa voltar mais vezes, né? Mas assim... O ideal é que a pessoa volte pelo menos de uma vez por ano, né? Mas tem gente que precisa vir cada 6 meses. Assim, foi legal você falar sobre quem fuma, porque eu tenho visto muito nos jovens, né? Como o público da Juliana é muito jovem também. Esse pessoal hoje em dia está usando esse pod, né? Que é aqueles cigarros eletrônicos e tal. Isso, assim, é bom para os jovens até entenderem um pouco, né? São 2 dentistas renomados falando. Sim. Assim, é muito ruim, né? Esse cigarro para eles, pro dente, faz muito mal. Fala um pouquinho pra gente em relação a isso. É o mesmo efeito do cigarro normal, não é? Porque hoje em dia tá uma febre, assim, espalhada, os jovens todos na rua usando esse cigarrinho eletrônico, né? Muito maléfico, né? Muito maléfico. Tanto para a saúde como para os dentes, né? Então a gente vê, assim, bastante gente jovem com os dentes, assim, bem escurecidos. E aí as pessoas hoje querem... Todo mundo se importa hoje com estética, né? Seja jovem, adulto, velho, né? Idoso, todo mundo quer os dentes bonitos. E aí acaba influenciando bastante. Mas para a saúde é muito maléfico, né? Sim. Como o cigarro normal. Tanto é que não é legalizado, não. Tem essa questão. Exato. Tipo, a pessoa E tá pode uma usar, febre mas não dentro pode dos jovens, vender, né? E o narguilé, essas coisas assim, bem prejudicial também, né? Bastante mesmo. Aproveitando que você tinha falado sobre o fio dental, perguntaram se o fio dental deve ser usado em toda a escovação. Com certeza. Em Sem toda a dúvida. escovação. E é Olha, antes ou depois?
Porque eu já ouvi gente falar que era antes. Então é Não, é assim. porque eu já ouvi É, gente não, é falar que era engraçado, antes, só que né? a gente tinha o É. costume de usar depois. Ah, Aí eu tá. fiquei confusa. Eu acho que a maioria das pessoas acabam usando depois, mas eu acho mais interessante usar antes, Eu porque quando você usa, às vezes ficam os restinhos de placa ou de alimento ali na boca. Então, se você fizer depois, às vezes fica alguma coisa lá, porque o fio dental ele acaba higienizando entre o dente e a gengiva. Tem um suco, tem um espacinho na gengiva ali, né? Então acaba ficando um pouquinho. Então eu acho legal você passar o fio dental antes e aí depois você escovar e deixar ela bem limpinha e cheirosinha e tal. Tem uma pergunta aqui, como ensinar a escovação na educação infantil? Ah, tá. Eu posso só falar uma coisinha aí do fio dental? Sim. Que ela, que você tinha perguntado assim se todas as escovações usam fio dental, né? Tem uma questãozinha que não é muito levantada, mas é assim. Quem não usa fio dental acaba tendo sempre a gengiva inflamada, acaba tendo mais tarta, acaba tendo perda óssea, uns problemas gengivais e dos tecidos que tem ao redor do dente, que é gengiva, osso, os ligamentos periodontais e tal, que inflama e acaba causando uma destruição óssea que é muito ruim, né? Mas se você usar com excesso também o fio dental, ele também causa perda óssea. Então, não é que a gente fala para não usar, mas tem casos que tem gente que precisa usar todas as escovações, né? Mas pelo menos uma vez por dia, e eu indico usar à noite. Porque aí é o momento que você vai escovar e depois você vai ficar horas sem escovar, né? E aí à noite que acontece a reparação tecidual, que é que o teu organismo vai estar lutando ali para deixar a sua boca saudável de novo. E aí esse momento com a boca limpa, ela é bem legal, bem importante. E à noite também, o que acontece? A gente saliva menos. Então como a gente saliva menos, a saliva acaba limpando, ajudando a você eliminar as bactérias que estão na boca, né? E aí como você fica lá e saliva menos, então acaba dando mais cárie nesse momento, né? Então passar fio dental e escovar bem os dentes à noite. Mesmo que você não faça isso tão legal, tão bem durante o dia, dificilmente você vai ter algum problema assim de saúde bucal. Porque normalmente a gente não fala isso para os pacientes, porque se você falar isso, aí a pessoa já não escova mais. É verdade. Aí ela já, não. E aí chega à noite também não escova, né? E aí fica 2, 3 dias sem escovar os dentes. Se a gente Nossa, falando eu que tô já tem que ficando- escovar todas as refeições já não acontece, imagina você falar que vai passar fio dental só em uma noite, né? Nunca mais, né? Agora, se você passar direitinho, aí tudo certo, tá? Vamos lá, Suzana tá perguntando. Eu posso falar uma coisinha? Curiosidade. Eu fui pro Egito e lá a gente foi fazer trabalho social, né? E lá eles não têm um hábito de escovar os dentes. Se tiver algum egípcio, não fica chateado com a gente aí, né? É a cultura, né? Mas faz parte da cultura, né? E muitos não têm escova de dente. E lá onde a gente ficou num colégio. E lá no colégio vão alguns missionários, né? E dormem lá e acabam tendo contato com esse pessoal. E aí eles já sabiam que do hábito de escovar todos os dias os dentes e tal. Mas aí quando eu fui, né? Já tinham ido vários missionários antes, né? E aí um deles, a boca dele estava tratada, estava mais ou menos, né? Mas não estava tão ruim. E eu perguntei para ele assim, faz quanto tempo que você não escova os dentes, né? Aí ele falou assim, faz 2 meses, mais ou menos. Eita. 2 meses. 2 meses. Você conseguiu chegar Nossa, perto você nunca dele, me doutor? contou. Não, e a boca dele não estava tão ruim. Às vezes a gente Mas vê... será que é hábito alimentar? É. Não deve comer muito açúcar, Isso, tem alguns exatamente. fatores. Né? É porque eu acho que, assim, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. Mas o índio, ele escova os dentes? Eu não sei, entendeu? Hoje escova, mas Escova, hoje, antigamente- Hoje. Eu já Hoje. vi que eles pegam uma turma. Na verdade, eles têm uma casca de uma árvore que eu Então. acho que eles escovam com aquilo que eu não Tem. lembro o nome, mas... Aí mas eu tem. vi uma Tem. índia no TikTok Ah, falando sobre isso. Legal. que acaba higienizando, assim, né, de alguma maneira. né? Porque perguntar como você toma banho, que não sei o quê. Aham. Aí ela falou. Mas desculpa, desculpa aí que eu te cortei, tá? Como ensinar a escovação na educação infantil? Ah, tá. A gente tem que começar, os pais têm que começar a escovar os dentes das crianças, não, antes de nascerem os dentes, na verdade, tá?
Antes de nascer os dentes, então já tem um negócio que chama dedeira. Sim. Aí você veste ali no dedo, né? E tem umas... Como se fossem umas sardinhas, mas de Eu borracha. passei muito Sim, na sim. boca dela já. E aí você vai lá... Eu nem sabia que tinha isso. Tudo bem. Na verdade, além de você higienizar, você está condicionando a criança a ter algo O que hábito. o hábito de já ver. Escovar. Então você vai escovar. escovar a linguinha dele e você faz uma massagenzinha na gengivinha. Porque o leite ele dá muita cárie, né? E junta muita bactéria por causa do leite. E aí depois quando começa a nascer os dentes, então você vai limpando ali a gengivinha e escova ali os dentinhos, né, com essa dedeira. Depois você já começa a introduzir uma escova de dente para criança, que ela é bem pequenininha. E aí você pode colocar um pouquinho de pasta sem flúor e você escova ali os dentinhos e tal. Então, antes de ter os dentinhos, já tem que Já tem que começar. começar a Já tem que escovação. começar a escovar. E aí quando nasce, você já vai escovando todos os dentes ali, normalmente, né? E aí, então, até um pouco, assim, as coisas vão mudando com o tempo, né? Até pouco tempo atrás, antigamente se usava, não tinha conhecimento, o pessoal usava a pasta com flúor, né? Para criança mesmo. Mas o flúor, ele em excesso, ele acaba sendo um pouco ruim, ele é tóxico. Então acaba causando uns problemas na criança, né? E até na formação dos dentes, às vezes os dentes nascem meio amarronzados, amarelados, que a gente chama de fluorose. Aí começou a falar e até a criança ter uma consciência e poder cuspir, então usar a pasta de dente sem flúor. Mas agora mudou de novo, de uns anos para cá. Então hoje fala para colocar bem pouquinho da pasta, mas usar a pasta com flúor. Então assim, sabe? Menos quantidade. Menos Sempre- quantidade, bem pouquinho. Sempre vai evoluindo nos processos. Mudando. Né? Vão mudando, né? Mudando. De tempos em tempos. Né? Tem outra pergunta aqui. E por que o dente ciso causa tanta dor? Ah, tá. Ah, que perguntaram aqui, ó. Isso aí Como tá posso ligado saber... a dos dois, né? Como Tá. eu posso Tá, saber se tem Tem os os dentes dentes do de siso? E aí depois era outra pergunta. Ah, tá. Bom, por que causa tanta dor? É assim, uma porque o dente tá irrompendo, ele tá nascendo, né? E aí acaba, às vezes a gengiva fica dolorida ali, né? Por causa desse processo de erupção do dente. Sim. Mas fora isso, o que acontece? Quando ele nasce parcialmente, às vezes ele nasce um pouquinho, mas ele não tem espaço para nascer todinho. E aí por isso que muitas vezes a gente tem que tirar o dente, porque ele não tem espaço e ele não nasce, né, totalmente ali. E aí quando nasce parcialmente, fica a gengivinha que tem em volta, às vezes ela fica cobrindo meio dente, e ali fica uma bolsa que fica acumulando alimento. E aquilo inflama, porque você não consegue limpar direito ali, ou às vezes a pessoa não escova direito mesmo, né? E aí acumula alimento, inflama, e aí às vezes começa a causar uma dor ali que chama pericoronarite, que é uma dor assim bem chata. Que dói muito, né? Que dói muito. Então, assim, tem alguns fatores que fazem com que o dente do siso doa, né? No caso da ortodontia, ele tem que extrair os dentes, porque às vezes você não tem espaço para depois você poder fazer a movimentação dos dentes. Na verdade é assim, né? Às vezes o dente, como ele não tem espaço para nascer, ele acaba empurrando os dentes, os demais dentes que estão Desalinha todos na tudo, frente, então. e desalinha tudo. Sim. Às Então, vezes acaba chega entortando os período- dentes. Tem uma fase que às vezes acontece. O paciente às vezes tem 20 anos de idade, você olha ele por um período e fala assim, tá tudo bem. De repente, depois de 10 anos, ele, nossa, nem meus dentes eram certos, olha agora, entortou tudo. Por que será? Aí você vai ver, vai tirar a radiografia panorâmica para poder ver, que é o exame que a gente faz para poder ver se o dente do siso existe, se tem espaço, se não tem. E normalmente quando entorta assim, na radiografia aparece o dente do siso lá deitado, sem espaço, e aí a hora que tem que fazer a Pensando extração do dente do errado ainda, siso. Aí tem que tirar o dente do siso, às vezes é uma cirurgia. A cirurgia às vezes tem que ser com um cirurgião bucomaxilo, às vezes é um pouco mais complexo. Às vezes pode ser um cirurgião um pouco mais. Normalmente a não cirurgia tão assim, do dente do siso é uma cirurgia um pouquinho mais complicadinha. É. Mais chatinha, assim. O pós-operatório é um pouquinho mais chato. Não muito, né? Aquelas, uns 2 diazinhos de molho e tal. Depois tudo bem, mas às vezes é mais chatinho mesmo. É. E a outra pergunta que você fez foi sobre como que você, sabe, né? Normalmente a gente manda fazer uma radiografia panorâmica. Às vezes a gente consegue ver, né, o dente nascendo, mas a radiografia panorâmica que diz direitinho a posição que ele está. E é imprescindível para a gente poder fazer a cirurgia, né?
Porque é ali que a gente vai ver a posição dele direitinho. Você fazer a cirurgia sem o exame é bem você fazer a cirurgia no escuro, né? Aí é bem arriscado, assim, de a cirurgia complicar e tal. E assim, o siso ele tem alguma utilidade ou não? Não serve pra nada? Quando a pessoa tem a boca arcada bem grandona e que ela nasce, aí ela serve como um outro dente, né? Mas na maioria dos casos ele dá mais trabalho que ajuda, viu? Acho que serve pra existir o cirurgião, pra tirar. Pra isso, e pra dar trabalho. Pra gerar emprego. Exato. Pra gerar emprego. Tem mais perguntas aí? Tem mais uma. A gravidez ela pode ser responsável pelo aparecimento de cárie e da doença gengival? Você pode repetir? A gravidez ela pode ser responsável pelo aparecimento da cárie e da doença gengival? Ah, entendi. Se a gravidez Entendi ela é responsável. Eu entendi assim. A pergunta deve ser a seguinte. É porque muitas gestantes, elas acabam tendo mais cárie e acabam tendo mais gengivite. Isso. E... Por alteração hormonal, né? Provavelmente. Sim. Provavelmente a minha mãe teve isso, porque foi ela que perguntou. Que legal. E aí acontece sim, da pessoa acabar tendo... E assim, muito do que você come, né? Do que você se alimenta, acaba indo tudo pro bebê, né? E aí você acaba tendo uma certa deficiência, né? Vitamínica, uma série de coisas. E às vezes acaba inflamando um pouco mais a gengiva e tendo mais cárie. Por exemplo, o cálcio que você ingere, ele vai pro bebê, né? E aí você fica meio descalcificado, né? O dente fica descalcificado e aí você acaba tendo mais cárie também. Então, por exemplo, é só mudando um pouco de assunto, mas, por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica geralmente acaba tendo anemia. E os dentes ficam bem fracos e começam a ficar bem suscetíveis à cárie. E aí a gente vê assim que o dente começa a meio que quase esfacelar, assim, sabe? Então, assim, mas na gravidez às vezes acontece isso, né? Por isso que a gestante tem que fazer suplementação com vitaminas, né? Se alimentar bem, tem uma série de coisas aí. E assim, visitar o médico, visitar o dentista, né? Fazer uma limpezinha, esse tipo de coisa para prevenção. E assim, agora uma pergunta que eu tô curiosa. Você cuida dele e ele um do outro? Mas eu falo que eu já cuidou de mim na ortodontia, né? Mas eu mesmo não, pouco, né? Só tem poucas vezes você, né? Na verdade, acho que você fez uma limpeza, uma uma restauração de pouca coisa. Mas na verdade é porque como eu sempre cuidei muito do meu dente, assim, principalmente com escovação, eu acho que eu devo ter tido umas 2, 3 cáries na vida. O Fábio não teve. Não tenho. Acho que Meu umas dente 2, é tudo 3. original. Devo ter, tipo... Acho que ele fez umas 2 restaurações e uma limpeza na vida. E limpeza, por exemplo, hoje eu não faço mais limpeza, depois de um certo tempo. Aí a gente tem os profissionais que fazem. Então aí acaba fazendo limpeza com... E ele tem a esposa dele, a Tânia também é dentista, também é né? dentista. Legal. Imaginando Os três na mesa. Imaginando o almoço de domingo. Então, é isso que eu imagino. Então, Nossa, eu vou ter que atendi um pagar. paciente e tal. Mas o assunto de dentista é só no começo de carreira. Depois Depois não tem mais Depois não nenhum aguento mais. assunto. Não. Ninguém comenta sobre odontologia. Em reunião. Às vezes um pouquinho, mas às vezes um como recém-formado, né? Muito. Todos os assuntos são sempre... Relacionados a paciente, a dente. agora muito menos, engraçado. né? Não, agora é muito menos. Às vezes a gente conversa, mas assim, profissionalmente, porque você precisa E falar às vezes de um por caso, necessidade. por necessidade. Não é mais um comentário aleatório, assim, geralmente é um caso que precisa falar, olha, fulano, né, precisa de uma atenção assim por causa disso. Não, mas né, quando você então, junta com outros dentistas, aí sempre tem, né? agora quando Porque junta com evolui outros também, né? Sempre dentistas... tem evolução, né? E tal, de tratamento, de máquinas novas e tal. Exato. Aí vocês estão sempre Exatamente. debatendo, né? Estamos É isso Gente, mesmo. vou lembrar aqui pra vocês da Simbem, que é o nosso patrocinador Umami Digital. Faça Pix ilimitados e se você tem uma loja, quer vender maquininha, chega um dia útil, então tá aqui no QR Code aqui embaixo, né? E também na descrição. Já vai lá, segue eles no Instagram e, enfim, só pra lembrar aqui. Bacana. Mas já tá já caminhando já pro final do podcast, a gente queria saber, assim, uma história engraçada. Isso que eu ia né? pedir também. Uma história engraçada de cada um, assim, que teve no atendimento, na área de vocês aí.
Depois eu vou pedir uma Não precisa falar história nome, não. emocionante. Você sabe o nome de todos os pacientes. Não. Não precisa falar o nome. História engraçada. Bom, eu lembrei de uma coisinha aqui, mas assim, talvez não seja tão assim, mas um dia a gente dá eu gosto de dar o antisséptico bucal, né, pro paciente para ele fazer um bochechinho antes da consulta, né. E aí eu dei para um paciente e eu virei de lado assim, quando eu virei ele tava meio... com uma expressão assim meio diferente. E aí eu falei assim, você já cuspiu e tal? E aí eu vi que ele tinha engolido, sabe? Só que era um Listerine, agora não, né? Mas antes tinha muito álcool, né? Nossa. E aí, aí ele tava verde, azul. Né? Ficou da cor do Listerine. Ai, meu E Deus do aí céu. foi engraçado, assim, né? Mas já aconteceu alguns pacientes, viu? Que beberam. Nossa. E aí, né? Você fica meio assim, mas tudo bem, Mas né? acontece. Mas tem outras situações, tem muitas situações, Não tô né? lembrando de nenhuma agora. Não? Não tô lembrando de nenhuma. Que engraçada. E uma situação assim que vocês se emocionaram, assim, que tocou o coração de vocês, que vocês falaram, tipo, Ah, vários, nossa, né? essa vários. profissão valeu. Valeu. Tem vários. Tem um... Tem vários, mas não vem nenhum na mente. Tem uma Não, paciente... tem vários. Esse eu... tem uma paciente até que eu encontrei ela hoje de manhã, lá na clínica. Mas assim, só vi e tal. Mas ela perdeu um dente de criança. E ela ficou usando aparelho, a Damares. Não sei Ela se- mesma que ia falar. Você ia falar dela? O dela é meio emocionante. Nossa. E ela Pode usou falar. aparelho aí. É que a parte de ortodontia eu não lembro tão bem, né? Os dois Não, trataram melhorou dela. Então. demais o dente dela. Só que ela veio ficou com os sem esse dentes dente, com né? todos os problemas que poderiam ter numa boca. Nossa. Então, tipo, ausência de dente, mordida torta, desvio de linha média, classificação de molar errada, tinha tudo, mordida cruzada, tinha tudo que podia acontecer, canino alto, E ela não tinha um dente da frente. e não tinha um dente da frente. E aí a gente fez a ortodontia. E ela ficava usando um provisóriozinho, um dentinho ali, que o Fábio colava no aparelho, né? Mas imagina, para uma adolescente, para uma menina, Um dente de menina, mentirinha aqui né? da frente, né? Por mais que esteja bem feito, né? É um trauma, É né? um trauma. É um trauma. Então, assim, a gente foi arrumando. O dente dela ficou perfeito e agora ela conseguiu realizar o sonho, né? De fazer o implante nesse dente e ficou perfeito. Com certeza ela nunca vai esquecer de você. Não, com certeza. Aí ela chorou bastante, Ela porque chora. ficou pronto e ficou Não, muito chorou muito. bonito, né? Aí vocês falam, pô, valeu a pena, E, né? Muito. Nossa, muito. E ela foi hoje Emocionante. lá e ela tava numa alegria, né? Ela vem assim, radiante. Aí sorrindo, Já faz, super. já faz um tempo que a gente fez, né? Já faz sei lá, uns 6 meses, mas ela veio lá radiante, um sorriso no rosto, uma alegria, sabe? Então isso é muito bacana. Toda vez que ela me vê, ela fala assim, são os anjos da minha vida. Legal. Toda vez Legal. ela fala. Gratificante, né? Toda vez. Ela fala, Assim- vocês são os anjos da minha vida, vocês salvaram minha vida, vocês me deixaram feliz. Vocês foram tudo de bom na minha vida, era o trauma da minha vida. Ela sempre fala. E sempre chorando. Assim. E eu vi que o Rodolfo já fez esse projeto social também no Egito, né? Vocês já fizeram também em outros lugares, já deve ter feito, né? Também deve ter sido muito gratificante pra Muito, vocês, né? muito. A gente foi em lugares que nunca tinha ido um dentista, né? Nossa. Então, assim, você poder... Então, no primeiro dia, tava meio vazio, porque as pessoas estavam com medo, né? Mas aí algumas pessoas se arriscaram, fizeram tratamento, e no dia seguinte tava lotado. Tinha gente que vinha 10 quilômetros andando para chegar... Nossa. Não era numa ilha, né? Nossa, que legal. Em Guiné-Bissau. Aí Onde foi Guiné-Bissau. fica? Fica na costa oeste da África. Puxa, que legal. É o segundo país mais pobre da África e o... Quinto Acho que país é o mais quinto pobre mais do pobre mundo. do mundo. Nossa. E aí, então, assim, a gente poder tratar dessas pessoas, das crianças, Que é né? uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. Sim, imagina. As crianças, principalmente, Pra quem né? quiser- Assim, toca bastante a gente. Pra quem quiser ver esse vídeo de Guiné-Bissau, tem no canal do YouTube da Alegra. Ah, Alegra legal. Sim, vou deixar Odontologia. aqui também na descrição. Deixa É. a descrição. É um vídeo maravilhoso. Nossa, gente, vocês merecem muito impressionante. reconhecimento, mais do que... Mais Muito do que... bacana. No Paraguai, eu fui uma vez e tinha várias crianças e eles tinham a idade dos meus filhos, né? E meus filhos foram também e tal, e também ajudaram, foi bem bacana. Mas quando eu vi as crianças com a idade deles e já com os dentes todos cariados ali, os dentes da frente e tal,
Então eu ficava lá tentando fazer o máximo para poder tratar dos dentes deles e tentar recuperar, né? Porque na época lá no local não dava para fazer um canal, por exemplo. Então eu tentava deixar eles bonitinhos ali para não perderem os dentes, né? Então isso assim... E assim, as crianças não choravam, as crianças eram super resignadas, né? Porque elas já sofreu muito, né? Então quando vem uma pessoa assim, é um salvador, né? Nossa. E aí, então, assim, isso me tocou bastante também. Eu lembro que foi uma coisa que marcou. E a gente faz uns atendimentos aqui em São Paulo também, né? A gente faz bastante trabalho social aqui. Bacana. Até antes da pandemia a gente estava fazendo bastante. Sim, mas... Eu faço desde 2010, mais ou menos, mas até de 2016, 2017, até 2019 a gente fez bastante mesmo. A gente fazia umas sei lá, umas 2 saídas por mês, né, para algum lugar. E aí era bem bacana. Mas aí depois veio a pandemia, a gente parou e agora a gente recomeçou, né? E aí também, assim, tem várias pessoas, assim, várias situações, né? De pessoas que estão sofrendo. Mas as crianças tocam bastante a gente, mais, assim, né? Sim. Criança, por exemplo, tem um pai que veio uma vez, ele foi fazendo um bairro de Campinas, bem pobre. Aí o pai veio com a criança e falou assim, doutor, ó, faz uns 2 anos que eu estou tentando que meu filho faça tratamento e faz todo esse tempo que ele está sofrendo com o dente dele, que ele sente dor. E aí ele vai no posto de saúde, chega lá, remarcam ele, aí o dentista não tá, aí aconteceu algum problema e ele nunca consegue ser atendido. Aí eu fui lá, fiz o tratamento dele, né? Aí o pai não sabia como me agradecer. Ah, detalhe, né? Ele ficou me esperando assim umas 3 horas para ser atendido. Caraca. E ele ficou lá com a criança, né? Aí eu atendi, aí ele veio, agradeceu. Aí toda hora ele vinha me agradecer, né? A criança também, com um sorriso no rosto e tal. Então isso é bem legal. E nesses trabalhos missionários que o Rodolfo faz fora do país, tipo Egito, Guiné-Bissau, Rodolfo, assim, às vezes a pessoa pode falar assim, mas quantos que ele atendia por dia, né? 20, 30, né? O Rodolfo falou que já atendeu 80 num dia. Nossa. E assim, falta de mão de obra mesmo, né? Muita gente, imagina 80 por dia, ele ficou Muita 15 gente. dias lá. Então, assim, entendeu muita gente. Não era um procedimentozinho, né? Que um paciente ia fazer uma limpezinha, Sim, né? Era sim. fazer a boca inteira, sanar o problema da pessoa, né? E além disso, só pra você ter uma ideia, ele fez até um parto, né? Ajudou a fazer um parto. Nossa. Foi bem bacana também. Mas tinha uma enfermeira Bem fazendo, né? diferente, Eu auxiliei diferente, ali, né? Mas foi bem Você legal. tem conhecimento técnico também de saúde, né? Quem é da área da saúde vem me ajudar. Mas foi bem legal, foi bem legal porque eu nunca tinha feito, né? Foi uma experiência. E assim que eu falo, né? O bacana é o legado que se deixa, né? Sim. Rodolfo, né, Fábio? É o legado que se deixa. Sim. Porque essa vida a gente não tá aqui pra sempre, né? É. E deixar essa história de vocês aí também dentro da área de vocês é maravilhoso, né? Esse legado, né? Sim. Sim, sim. A gente tem casos aí de pacientes que tratam com a gente trataram há muitos anos, aí o pessoal volta, e às vezes eu até pergunto, né? Aí eles falam, não, a gente tem paciente que fala assim, eu tentei já ir trair vocês, ir para outros dentistas, mas não deu, não tem jeito, dentista é só vocês mesmos e tal, e a gente, É verdade. né, pra A gente ouve mim, muito isso. Rendimento é tudo, né? Você é empreendedor que tá vendo o podcast hoje aí, pega como referência aí, o atendimento é tudo, né? sim, então isso é bem gratificante, isso é muito legal, né? E meu pai estava falando dessa questão do legado. Eu acredito que vocês estão deixando um legado enorme na vida das pessoas. Como a menina falou, vocês foram um anjo e provavelmente vocês vão ser e estão sendo anjos na vida de várias pessoas. Agora com o novo aparelho, né? Acredito que vai ainda mais alcançar mais pessoas e deixar mais pessoas contentes com o rosto delas, né? Com a saúde delas. Porque a gente se olha todo dia ali no espelho. Às vezes a gente vai escovar o dente e tem um espelho na nossa frente. Não adianta fugir. Então eu acredito que muitas pessoas devem ficar muito felizes, né, com isso, muito realizadas. Sim, E tem sim, uma sim. coisa, o Sem TAG, dúvida. como ele é um aparelho que a gente consegue fazer um tratamento mais rápido do que aquele tratamento convencional com os aparelhos antigos, né? E também é uma maneira de democratizar esse tipo de tratamento. Porque hoje poucas pessoas têm acesso a esse tipo de tratamento. Então, como a gente tem um valor mais acessível,
Então a gente consegue tratar mais gente, né? Mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de tratamento também. É. A gente acha muito importante. É verdade, ele é muito Sim, mais acesso. rápido, eu esqueci de falar isso, mas Ele é mais rápido que o Invisalign. 1000 vezes mais rápido. Não, mais Tem um rápido caso- que os Não, outros não, convencionais, não. né? Que o tratamento É. convencional. É, por exemplo, teve uma paciente Às vezes que... uma terça parte do tempo, assim. Poxa, que bacana. Não, é isso que eu vou falar. Então, teve uma paciente minha que o nome dela era Suzy. E foi um caso que foi na clínica. Nossa, eles falam o nome de todos os pacientes. Eu só não pude falar o sobrenome aqui, mas eu lembro do sobrenome. Mas ela chamava Suzy, era uma japonesa. E ela tinha bastante também... Bastante problema, assim, bucal, assim, em termos de ortodontia, né? Então tinha mordida cruzada, mordida aberta, mordida profunda de um lado, desvio de linha média, canino encavalado. Um negócio assim que eu falava, nossa senhora, tem muita coisa, esse tratamento vai dar trabalho. Vai ser E ela, difícil, na mas- época, ela falou que ela queria usar aparelho convencional. E eu não sei por que cargas d'água, eu não pensei em colocar um outro aparelho. Eu falei, tá bom, não sei, aquele dia eu acho que eu não tava muito bem. Eu falei, tá bom, você vai colocar aparelho fixo metálico, vamos pôr. Ela, quanto tempo, doutor? Eu falei assim, acho que uns 6 anos. Nossa, Era um 6 anos. tratamento assim muito longo, eu falei, vai dar um trabalhão. Eu fiquei 4 anos. Aí eu lembro que tinha uma pessoa comigo, eu falei assim, doutor Fábio, você não quer, né? Colocar um alinhador? Eu falei, nossa, eu tô viajando, deixa eu falar com ela. Aí eu fui lá e falei, então, Suzy, tem um outro aparelho que é mais rápido, né? Eu esqueci de falar, desculpa, né? Custa tanto. Ela, tá bom. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer. Fomos tratar. Sabe quanto tempo que eu acabei o tratamento dela com o alinhador? 1 ano. Nossa, um ano. Caraca. Eu Muita acabei o diferença. tratamento em 1 ano. Muita diferença. Inclusive o caso dela Foi a Suzy Tá no que eu no- fiz as leis de contato? O caso dela ficou maravilhoso. Tá no eu mostrei nosso pra você, Instagram. mostrou. Mostrou. E eu fiz até um trabalho científico dela, que tem uma parte que ela tá... Os dentes, uma foto assim que ela tá com os dentes tortos, depois com os dentes corrigidos, que eu acabei com o alinhador, e depois pós lentes de contato com o Rodolfo. Nossa, Se top. você pegar o primeiro aqui, torto, para as lentes de contato, nossa! Tá no Instagram? Não, diferente. e o É, eu tô dente dela ficou Esse antes do aparelho, maravilhoso. não. Antes do aparelho, não. Não, você tinha... Essa aqui, foto, a gente precisa é. montar, fazer Bota um... foto. Não, eu montei, eu fiz num artigo, ficou maravilhoso. Legal. Então em breve vai estar lá no Instagram. Aqui eu vou, É, eu posso mostrar. Vou mostrar algumas fotos no Instagram pro Gustavo colocar na TV. Ah, você vai colocar ali, bacana. E essa da Suzy, ela, nossa, olha, eu vou te falar que, e, assim, além de ter ficado muito bom, foi muito rápido. De verdade, o caso dela ia demorar uns 6 anos com o aparelho fixo. Eu fiquei impressionado com o tempo do alinhador. Nossa, O dente muita dela diferença. voou e ficou lindo, maravilhoso. E tem vários casos nossos que ficou assim, perfeito e muito rápido. Eu posso Muito contar um rápido. caso aqui? Pode, claro. Tem uma paciente que veio esses dias comigo, mas ela já tinha feito um tratamento, agora ela voltou para fazer um outro, né? Então ela infelizmente ela perdeu os dentes inferiores. Ela tinha alguns dentes, mas estavam com uma mobilidade, estavam meio moles ali, já não tinha muito osso sustentando ali os dentes. E aí então, a gente teve que fazer extração, uma cirurgiazinha, tirar todos os dentes, né? E aí a gente fez um implante guiado, que a gente chama, né? Uma cirurgia guiada, e a gente colocou lá 4 implantes nela e fizemos uma prótese em cima em menos de 15 dias. Caraca. Então a gente fez a cirurgia e ela tá com a prótese. Eu tô com o caso dela aqui no celular. E ficou bonito. E ela ficou bonito, lindo, e ela ficou assim, encantada e tal. Aí ela indicou, falou, já indiquei pra minha irmã, pra minha sobrinha, pra não sei quem, pra um monte de gente lá, né, que ela falou que vai trazer. E... Aí, ó. Aí. As fotos. Ah, legal, legal. Isso aí é um caso. Coloca Esses aquela do casos tão meio, coloca bonitos, aquela do né? meio que eu falei ali, ó. Nossa, Essa aí que eu vi, excelente ó. aí. Que eu bonito, falei né? que ficou as linhas certinhas. É verdade. Sim, sim, sim. É verdade. Esse cara é um caso antigo já, um caso de uns, sei lá, uns 6 anos atrás, 7, por aí. Muito bacana. Tem uns Legal. casos bonitos. Olha só. Nossa, mãe, achei esse dente lindo. É, tem uns casos muito bonitos. Esse eu não sei de quem que é. Tudo no Tem Instagram, algum né? outro? Aham. É, tem tudo no Instagram, gente, se vocês... Legal. Entra no Instagram lá que vai ver Entra lá no todo. Instagram. É, Aproveita, já se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos. Mas o que? Curte, comenta e vai lá no Instagram de todo mundo que vai estar aí embaixo, hein? Maravilha. Esse aí não é Maravilha. tic-tac não, né, Ju?
Não, não é. Deixa eu te mostrar outro. Não é tic-tac não, olha isso, perfeito. Eu falei que eu aproximei, porque olha só, dá pra ver certinho as linhas, não parece que é lente nem nada. Olha isso. É um trabalho bem feito. É um né? trabalho muito bem feito. Maravilha. Realmente. Então, pessoal, a gente tá caminhando aí pro final, né, Ju? Só deixa eu mostrar a última foto. Vai trazer uma foto aí. Ok. É de um antes e um depois. Então, Vamos ver. tá bonito. Bacana que eu trabalho em conjunto, né? Você alinha e o Rodolfo vai lá. Complementa bem assim, né? Bem. É muito legal. Aí. Nossa, que diferença, hein? Olha que bonito. Essa daí, peraí, isso daí tá vendo? Eu só fiz acho que 4 dentes, viu? Ah, é? É. Você só fez os 4 da só fez da frente. frente. Só os 4 da frente. Ah, mas ó. dá muita diferença. Muita né? diferença. Nossa, mas não dá Os pra outros a gente perceber. fez um clareamento. Nossa, mas não dá pra perceber. Aí a gente tirou É. um pouco da gengiva, a gente fez uma plástica da gengiva, Vocês né? fazem esse trabalho também. Fazemos também. Entendi. Porque ele tava bem. bonito. Tava com muito curtinho, né? Os Acho que isso- centrais. O caso do Ronaldinho Ficou Gaúcho, bonito. né? Que ele teve que fazer, ficou com dente, né? É, o Ronaldinho Gaúcho é um caso bem complexo. Legal. Mas muito show. Muito Muito obrigada, legal. gente, por Imagina. vocês terem aceitado Poxa. o nosso convite. Vamos Gente que deixar, adorou. assim, Quero voltar. Vamos marcar pra você voltar. É meu primeiro podcast também, eu vi a convite Que da legal. Juliana, né? Nossa, Ah, que legal. Então, assim, pra mim também tá sendo uma experiência nova, muito bacana. Legal. O que a gente Foi queria um que prazer. vocês deixassem É. aí uma mensagem pro paciente de vocês, e cada um, né? Uma mensagem pro paciente de vocês e uma mensagem pro dentista que tá fazendo uma faculdade, que quer empreender, entendeu? O jovem que tá ali na luta ali, porque vocês têm uma história de sucesso muito bonita, né? Que vocês não são aqueles dentistas que veio papai que bancou e já montou logo uma clínica linda. Então vocês já vieram da raça mesmo, né? Foi. Então, assim, Muito uma foi. mensagem assim para vocês deixem para o empreendedor, aquele jovem que está começando, e o paciente de vocês aí, para estarem visitando vocês lá e seguindo o tratamento. Você quer falar? Eu falo. Pode falar. Não, Olha fala pra depois aquela- você também. Fala os dois. É. Bom, No meio? pra pessoa que Para a pessoa que quer empreender, eu acho que você tem que ter um foco, né? Precisa ter um objetivo aí, saber o que você quer fazer, em primeiro lugar, né? Decidir, fazer uma escolha aí do que você quer empreender e planejar, né? Executar, começar aí o negócio e com afinco, com luta, com batalha e tal, você vai chegar onde você quer. Né? Às vezes a gente, no meio do caminho, algumas coisas vão mudando um pouquinho, né? Às vezes a gente chega mais longe do que a gente imaginava, né? E às vezes o que você imagina no começo, às vezes nem é o teu ponto final, né? Porque aí você chega lá e aí você almeja outros horizontes, né? Mas a ideia é essa, é nunca desistir, né? Batalhar muito, trabalhar muito, que você não tem como, né? A gente fala que é a lei da causa e efeito, né? Você começa se você plantar e fazer um trabalho bem legal, com certeza você vai poder colher depois de um determinado tempo todos os frutos tal, do trabalho que você realizou. Então é isso, não tem como, né? Você estudou muito, provavelmente você vai ser um cara bem sucedido, vai ter uma boa profissão, vai ter um bom emprego, né? E assim também com tudo, e com o negócio é a mesma coisa, né? Então a gente tem que trabalhar duro e assim, algumas coisas assim de questões de valores, assim, não pensar só no dinheiro, né? O dinheiro às vezes é uma consequência só, né, do trabalho que você faz, né? É lógico que a gente quer uma realização profissional, a gente quer ter dinheiro, né? A maioria das pessoas querem ter uma vida melhor, mas isso é fruto de um trabalho, né? Se você não dá para você só pensar só em dinheiro, né? Isso aí é uma coisa que acaba limitando demais, né? E muitas vezes não traz a realização profissional. E qual que era a outra? O paciente agora. O paciente, a gente trata com muito carinho dos pacientes, a gente gosta do que faz, né? A gente gosta de pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso tem que estar dentro do profissional da área da saúde,
E a gente, como dentistas, a gente gosta de ver os sorrisos bonitos, né? E as pessoas felizes, contentes, satisfeitas. Acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa. E a gente espera vocês na Alegra. Maravilha. Isso aí. Fábio, sua mensagem aí. A cara dele. Eu acho. O que ele vai falar agora? Eu acho o seguinte, que você quer ser empreendedor, eu acho que você tem que lutar atrás, você tem que correr atrás dos seus sonhos, mas desde que você sempre preze pela qualidade. Então, se você sempre estudar e sempre prezar pela qualidade, tentar ser o melhor profissional da área, muito provavelmente você vai ser bem sucedido. Muito provavelmente. No Brasil é difícil, né? Ser empreendedor não é fácil, mas se você prezar pela qualidade, estudar, vai dar certo. Então é isso que eu acho que é o mais importante para você que quer ser empreendedor. Né? E os nossos pacientes da Alegra, eu acho que eles têm um bom suporte. A gente procura atender todos os nossos pacientes da melhor maneira possível, sempre com qualidade, sempre com respeito, sempre preocupado em... A gente sempre procura atender os nossos pacientes como se nós fôssemos receber o atendimento. Sim. E isso faz muita diferença. Eu acho que a gente trata como se nós fôssemos os pacientes, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje sobre esses dois tópicos. Eu vou me despedir aqui. Eu quero agradecer a minha filha, Juliana, pelo convite, né, de estar participando do webcast, né, o programa dela ali. Eu sempre fico nos bastidores, fico ali babando pela minha filha, né? 19 anos está ali, né, babando ali. Hoje eu vim participar. Eu quero agradecer também a presença da Suzana, que está aqui. E assim, muito feliz pela presença do Fábio, do Rodolfo. Assim, são profissionais excelentes, né, na área. Eu posso falar isso porque eu sou paciente de vocês. E assim, vai estar na descrição, segue lá o Instagram deles, tanto da Alegra como da Tag, né? E assim, agradecer, muito obrigado, tá, filha? Muito obrigado a todo o público que está assistindo a gente aí. E foi um prazer estar com vocês aqui nessa mesa aqui. A gente que agradece muito, né? Adoramos. Quero voltar, hein? Gostei bastante. Quero agradecer também, né? Porque foi assim uma história que eu pude ver amor à profissão, né? Amor ao próximo, então foi bem bacana, né? Muito obrigada, Ju. Verdade. Adorei. Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês dois por terem vindo. Foi um ensinamento. Sim. Tirou todas as minhas dúvidas. Eu acredito que tirou as dúvidas do pessoal que também está assistindo a gente. Muito obrigada, meu pai, Suzana, por terem vindo também me dar uma força nessa. Show. Então é isso, gente. Já se inscreva lá, já se inscreve aqui no canal. Também vai lá no Instagram de todo mundo, todas as redes sociais, vai estar aqui embaixo na descrição. Segue o nosso patrocinador, o Simbank, cria sua conta digital. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. tchau.